Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. Quero entender como é que vai funcionar essa força-tarefa na prática, qual que é a finalidade desse trabalho. A gente está vendo as denúncias, estão vindo à tona, né? Na CPI da Covid, por meio da imprensa, a Globo News destacou alguns aspectos muito preocupantes em relação aos médicos da Prevent Senior, que estão vindo a público, né? Denunciar esses casos. Queria entender na prática como vai funcionar essa força-tarefa, doutor. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos internautas que nos acompanham. Na verdade, uma força-tarefa instituída no âmbito do Ministério Público de São Paulo para avaliar as mais variadas vertentes de condutas eventualmente ilegais praticadas por profissionais médicos e eventualmente até os gestores no trato da Covid-19, notadamente com pacientes idosos, tendo em vista as apurações e como eu tenho adjetivado, as estarrecedoras notícias que a CPI nos trouxe nas últimas 3 semanas. Entendemos que era hora do Ministério Público intervir, porque a empresa tem sede aqui em São Paulo, alguns desses fatos, muitos deles, aconteceram no estado de São Paulo. O Ministério Público, pela Constituição Federal, é o guardião da saúde, da segurança das pessoas, dos direitos sociais, portanto, nós temos que investigar. Começo dessa semana, enviei um ofício à CPI pedindo todas as provas, todos os documentos relacionados a este caso, e a partir disso montamos essa força-tarefa, lembrando que é um procedimento investigatório criminal já instaurado no Fórum Criminal da Barra Funda, por promotores de justiça, e também um procedimento investigatório aqui na Promotoria da Saúde, para se avaliar eventuais repercussões no campo da tutela coletiva. Procurador, bom dia. Diogo Schelp falando. Procurador, quais fatos exatamente, porque há muitos fatos aí estarrecedores, como o senhor disse, sendo revelados a respeito da Prevent Senior. Quais fatos exatamente serão objeto de investigação? O estudo com hidroxicloroquina e outros medicamentos, a acusação de que a causa da morte de alguns pacientes tenha sido, enfim, falsificada. Quais são esses fatos? Olha, são vários. Nós, evidentemente, vamos aguardar toda a documentação e, a partir dela, é que vamos projetar os próximos passos. Mas, em princípio, pelas notícias que nos chegam, há, no mínimo, aí que se investigar falsidade na declaração do óbito de determinados pacientes. Há também notícia de omissão da notificação à autoridade do diagnóstico de Covid-19 por inúmeros pacientes. Esse é um crime previsto no Código Penal, notadamente em época de pandemia, porque essa notificação ela é fundamental para as ações preventivas em nível nacional pelo Ministério da Saúde. E também vamos investigar as mortes, em que circunstâncias elas ocorreram, na medida em que se noticia que pacientes podem ter sido vítima de experimentos e utilização em larga escala do já tão pronunciado kit Covid, tratamentos preventivos, que a comunidade médica e de saúde internacional já atestou ineficácia. Então, tudo isso vai ser investigado, pontuando, eu gostaria de aproveitar aqui para registrar, pontuando que nós vamos analisar com muito critério, com muita responsabilidade, não queremos, evidentemente, atingir a empresa. A empresa vem prestando serviços há algum tempo, alguns anos, para idosos, com muita eficiência. O que nós estamos aqui investigando são casos localizados envolvendo o tratamento da Covid-19. E quando a gente fala de Covid-19, é um assunto de saúde, né? E eu li aqui que vocês estão averiguando, inclusive, a possibilidade de terem sido cometidos crimes contra a vida. Existe essa possibilidade aí que vai ser averiguada ao longo dessas investigações, certo? É isso. A gente tem que investigar se mortes aconteceram em função de negligência, em função de não observância dos padrões técnicos mínimos por eventuais profissionais. Essa questão da Covid, e notadamente do tratamento, foi objeto de muita politização no Brasil, e a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que nós vamos contar com profissionais médicos nos auxiliando, nos trazendo aí a visão da ciência, isso é importante. O Ministério Público de São Paulo tem se pautado
na atuação da Covid-19, na pandemia, sempre pela ciência e em observância e ouvindo um corpo de médicos que nos auxiliam aqui no Comitê de Crise. Então, a partir daí, nós vamos com muita cautela investigar se houve mortes e se essas mortes podiam ter sido evitadas, notadamente em função do uso de experiências ou de procedimentos não indicados para a Covid-19. Procurador, qual vai ser a atuação, ou se é que vai ter uma atuação conjunta com a CPI da Covid? Porque muitos documentos enfim, provas já estão nas mãos dos senadores. Essas provas serão enviadas para o Ministério Público? Como será feito esse trabalho conjunto? Exato. No começo da semana, nós pedimos, eu oficiei a CPI, pedindo que toda a documentação relacionada a este caso fosse enviada ao Ministério Público de São Paulo, e, evidentemente, no futuro, em havendo a necessidade de troca de informações, nós o faremos. Não descarto até mesmo um promotor de justiça ir a Brasília para investigar de perto, para colher de perto algumas informações junto à CPI. É muito importante que esse caso seja tratado com atenção, com uma certa rapidez. Nós não podemos ser afoitos, mas temos que dar uma resposta rápida para a população, até para que se preserve a empresa, uma empresa grande, gera muitos empregos, então nós temos que tomar muita cautela, muito cuidado, temos que ser cirúrgicos, atingir efetivamente o responsável por eventuais irregularidades, e para isso, evidentemente, contamos com as outras instituições, como o Congresso Nacional, o Senado, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e assim por diante. Certo. Procurador, como é que se constrói uma investigação como essa? Muitos fatos já vão ser, então, repassados das investigações, do dossiê lá na CPI da Covid, mas como é que vai se dar essa investigação na prática? Vocês vão ouvir depoimentos? Como é que vai funcionar? Os médicos já começaram, por exemplo, a ser ouvidos, ainda não? Como é que o senhor está imaginando a condução dessa investigação? O senhor falou de tentar dar uma resposta rápida, dá para ter uma ideia de prazo também? Prazo é difícil, nós não temos como prever o que virá, mas com certeza serão ouvidos médicos, eventuais pacientes que se submeteram a esse tratamento, familiares, vamos ter que trabalhar com laudos técnicos também, laudos médicos, acho que tudo isso vem numa sequência natural. Mas o que é importante? Vamos ver quem foi ouvido na CPI, vamos ver quais as informações que trouxeram, que estão efetivamente registradas e que possam ser utilizadas em nível de prova, e a partir daí eu tenho certeza que serão muitos dos depoimentos, até por isso a Força Tarefa conta com pelo menos 5 promotores de justiça e, se possível, agregaremos outros para que a gente possa fazer da maneira mais rápida. Mas rapidez não é a prioridade. A prioridade é muita técnica, muita imparcialidade e efetividade nessa investigação, para que se faça justiça e para que os responsáveis possam efetivamente ser punidos. É isso que nós queremos. Procurador, em termos de rapidez, há uma questão que é o fato de que a pandemia ainda está em andamento, há muita gente ainda sendo internada por Covid-19, inclusive nos hospitais da Prevent Senior, e fica a dúvida se essas práticas ainda continuam sendo feitas dentro dos hospitais, se esses medicamentos, por exemplo, continuam sendo receitados. O Ministério Público pode fazer algo a respeito disso, ou seja, para evitar que, se há crimes, esses crimes não continuam sendo praticados? Não, sem dúvida, em se constatando que esses crimes eventualmente que tenham sido praticados, continuam sendo praticados, nós não descartamos medidas cautelares no âmbito do processo penal que são possíveis de serem tomadas, mas em havendo necessidade. Eu acho que hoje a nossa expectativa é, diante de tudo que já se viu, de todos os fatos que foram apresentados e publicizados na CPI, acho que esses comportamentos não devem estar acontecendo mais, se é que aconteceram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, temos que ir com muita cautela. Evidentemente, se necessário for, agiremos de forma cautelar para impedir que um crime aconteça.
Sempre. Isso é praxe. É isso. As denúncias que a gente tem acompanhado, inclusive com gravações, de que orientações vinham de cima para baixo, digamos assim, né? E aí muitos médicos teriam executado, tudo no campo da possibilidade aqui, eu estou colocando. E aí, doutor, o que eu te pergunto além, para a gente colocar aqui no papel, né? Quais crimes podem ter sido cometidos, né? Terem sido cometidos ao longo de todo esse processo? O que a gente está aqui vislumbrando, né? De possibilidade? Bom, no campo da falsidade, a falsidade ideológica, na medida em que registros de óbito teriam sido falsificados, há notícias também da CPI no sentido de que não foi notificada a autoridade pública, no caso o Ministério da Saúde, quando do diagnóstico da Covid-19 em muitas oportunidades. Esse é um crime também previsto no Código Penal, no artigo 269. E vamos investigar as mortes. A gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em investigação de morte, para evitar manchetes muitas vezes não condizentes com a realidade. Nós vamos investigar se houve mortes, em que circunstâncias elas aconteceram, se há algum tipo de responsabilidade desses tratamentos, desse kit Covid, ou tratamento precoce, ou dessas experiências feitas com pacientes, se isso levou a algum óbito, se isso causou a morte de alguém. Então, vamos com cautela. Evidentemente, vamos cuidar também dessa questão da vida. Houve mortes, houve responsabilidade nas mortes, isso também será objeto da investigação. Procurador, a gente viu na CPI da Covid o depoimento de um diretor da Prevent Senior, e lá foram expostos, inclusive, áudios de um ex-médico da Prevent Senior, que é um dos principais aí, acusadores, né? Desses fatos que teriam ocorrido dentro dos hospitais do plano, da operadora. O depoente, né, o diretor da empresa, afirmou que haveria um conflito de interesse, ou melhor, haveria um interesse desse ex-médico de fazer essas denúncias porque eles tinham uma parceria, uma sociedade, numa empresa, teriam brigado, enfim, teria aí uma questão pessoal ou talvez até empresarial para motivar essas denúncias e que, portanto, isso tiraria credibilidade. De que forma esse fato pode, de fato, enfraquecer as evidências que foram colhidas? É por isso que nós temos que ter muita responsabilidade e muito cuidado. É por isso que as investigações têm que ser feitas com muito critério, porque muitas vezes interesses pessoais, interesses empresariais podem influir em determinados depoimentos. Isso pode ser inflado de acordo. Não podemos esquecer que a CPI ela sempre tem um viés político muito grande, ela tem na sua gênese, o seu DNA é uma investigação de cunho político, e é um pouco diferente da nossa, que é uma investigação de cunho técnico. Por isso que o Ministério Público trabalha inicialmente com 5 colegas, se preciso for, traremos outros, sempre para que a gente possa trabalhar de forma absolutamente técnica e imparcial. Esses fatos têm que ser analisados com muito cuidado. Se há algum interesse empresarial, se há algum interesse por conta de sociedades e tudo mais, isso tem que ser sopesado, isso sempre é sopesado na nossa avaliação. Nós somos uma instituição que atua com absoluta imparcialidade, até por isso, no início dessa fala, nós pontuamos, é necessário se preservar a empresa, os empregos que ela gera, o atendimento de saúde que ela ainda gera, para que o alvo efetivamente seja atingido, que são aqueles profissionais médicos, alguns podem até ser dirigentes da empresa, que possam ter violado a lei, que possam ter atuado de forma ilegal. Doutor Mário Sarrubo, Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, para toda a equipe que faz parte dessa força-tarefa, né, para todo o time. Muito obrigado, uma ótima tarde.